Vamos rever então a terceira regra, que é a regra do produto entre duas funções. Então a nossa R3 diz o seguinte: se y é igual a u multiplicado por v, então y' é u' vezes v mais u vezes v'. Muito bem. Então, esta regra também pode ser estendida para qualquer número de fatores, qualquer número de funções sendo multiplicadas. E, novamente, como dissemos para as outras regras, o nosso ponto de partida, somado, claro, ao conhecimento das regras e a saber aplicar as regras, é conhecer de memória a tabela das derivadas das principais funções elementares. Então vamos ver aqui um primeiro exemplo. Então, exemplo 1. Então, nós temos aqui y igual a x multiplicado por ln de x. Então, eu vou chamar a primeira função de u, a segunda função de v. Então, eu já vejo que u' é igual a 1 e que v' é igual a 1 sobre x. Então, vamos aplicar a regra. Y' é u' multiplicado por v mais u vezes v'. U' é 1 vezes v, ln de x, mais u, que é x, multiplicado por v', que é 1 sobre x. Então, se y é x vezes ln de x, então y' é 1 vezes ln de x, x vezes 1 sobre x é 1. Então, y' é 1 mais ln de x. Perfeito? Então, se y é u vezes v, y' é u'(v) mais u vezes v'. Vejamos um exemplo 2, agora com 3 funções sendo multiplicadas. Então, se y é u vezes v vezes w, quem é y'? Então, o macete para que eu não erre é o seguinte. Então, eu tenho aqui 3 funções, eu vou repetir este produto 3 vezes. U, V, W, mais U vezes V vezes W, mais U vezes V vezes W. Então, na primeira parcela, essa primeira parcela aqui, eu vou derivar a primeira função. Na segunda parcela, vou derivar a segunda função. E na terceira parcela, vou derivar a terceira função. Então, vejamos agora como isto vai ficar para o caso de um exemplo em que y é igual a x vezes e elevado a x vezes seno de x. Ora, se u for igual a x, v é igual a e elevado a x e w é seno de x. Então, derivada de u', se u é x, então isso é x elevado a 1, então u' é 1 vezes x elevado a 1 menos 1, que é 0. X elevado a 0 é 1. Então u' é igual a 1 vezes x elevado a 1 menos 1. Portanto, u' é igual a 1. V', eu posso entrar na minha tabela e ver que a derivada de e elevado a x, fórmula 12 aqui, é o próprio e elevado a x. Então, v' é e elevado a x. E w' é a derivada do seno
Fórmula 3 aqui. Então, se y é o seno de x, então y' é cosseno de x. Então, w' aqui, cosseno de x. Então, montando, y' é o' 1 vezes e elevado a x vezes o seno de x, mais o x vezes a derivada de e elevado a x, que é o próprio, vezes o seno de x, mais esse último termo agora, u vezes w, x vezes e elevado a x, vezes w', que é a derivada do seno, que é cosseno de x. Então, posso colocar em evidência o e elevado a x, se eu quiser, e vou ver que o primeiro termo fica o seno de x, o segundo termo x vezes o seno de x, e o último termo x vezes cosseno de x. É apenas uma opção de resposta, mas é claro que a resposta y' igual a e elevado a x seno de x, mais x vezes e elevado a x seno de x, mais x vezes e elevado a x vezes o cosseno de x, também está correto. E observem que o meu ponto de partida foi a tabela com as derivadas das funções elementares. Ou seja, isso demonstra que eu, de fato, preciso conhecer de memória essas derivadas, uma vez que o assunto vai avançar e eu preciso adquirir outros conhecimentos, e isto precisa ficar sedimentado em minha memória. Ou seja, eu preciso memorizar estas 20 derivadas. Como fazer isto? Ter, à medida que eu resolvo meus exercícios de integral, de derivada, quaisquer que sejam, a tabela com as derivadas. À medida que eu vou fazendo a consulta à tabela, eu vou memorizando todas as derivadas das principais funções elementares.